Boa noite a todos. Que Jesus e os amigos espirituais possam nos amparar para que tenhamos uma noite proveitosa. Sendo o nosso tema central para a doutrina espírita, já que é um assunto que muitas vezes nos diferencia, ou alguns acham que nos diferencia das doutrinas cristãs, quando na realidade o tema reencarnação ele está presente na Bíblia, em outras tradições religiosas mais antigas, inclusive. Na ciência, vários pesquisadores vêm se deparando com essa realidade, embora não haja ainda uma comprovação cientificamente reconhecida, mas nós vamos aqui apresentar pesquisadores na área da lembrança de vidas passadas, psicoterapeutas, enfim, que se deparam com essa realidade da reencarnação. E que o próprio Allan Kardec inicialmente não achava que seria isso. Os espíritos que lhes disseram, que lhes disse que essa era a lei da vida. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Muito bem. Palavras de Jesus: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Deixa-me ver. Muito bem. Paulino Júnior, estudioso da doutrina espírita que já desencarnou, o Espírito Santo, define no seu dicionário de filosofia espírita como sendo um fenômeno natural do qual um espírito volta à vida corporal por um novo nascimento via uterina, né? Ou seja, essa é a descrição objetiva do que é a reencarnação, o espírito retornar, ligando-se a um ventre, aliás, ligando-se a um feto que está num ventre materno, para daí renascer. Há também a denominação de paligenesia, né? Palin, a ideia de repetição, e genes, nascimento, né? Então, novo nascimento. A gente tem registros, inclusive em papiros egípcios, datados aí de mais de 3.000 anos antes de Cristo, em que já se trazia a ideia de que uma criança não está vivendo pela primeira vez, já havia tido outras experiências. Outras tradições religiosas, como o que consta no Bhagavad Gita, que também é muito antigo, mais de 2.000 anos antes de Cristo, né, essas narrativas, vai informar para a gente, da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Também vamos encontrar, ainda no Oriente, Buda trazendo essa ideia. Os seres humanos que se apegam demasiadamente aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente, até compreenderem que ser é mais importante que ter. Então, nas doutrinas orientais, né, além dessas que eu citei, existem várias outras que têm a crença na reencarnação. E é um percentual muito alto, considerando que as populações mais... os países mais populosos se encontram ali, China, Índia. Então, há uma parcela grande da humanidade que crê na reencarnação. E também vamos encontrar na Grécia Antiga textos de Pitágoras, e também textos de Platão,
a ideia de que o renascimento é necessário e que faz parte das leis divinas. Então, separamos esse trecho aqui em que fala: a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, já fui Eufórbes no tempo da guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só muda a forma, só muda o corpo. É essa a ideia. E aqui trazemos também uma citação de contida na Bíblia. Há várias. Nos detemos aqui nessa passagem de Nicodemos, que ela é muito expressiva, é um diálogo muito claro na nossa interpretação, né? Mas os que gostam de se debruçar sobre os textos da Bíblia, há inúmeras passagens e há obras, inclusive, só indicando essas passagens, né? E aqui nós temos então Jesus no diálogo com Nicodemos. Eu vou ler. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus. Então era uma pessoa instruída, era uma pessoa que tinha um grau de conhecimento significativo na época, que se destacava da média da população, chamado Nicodemos, então. E veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quem for checar na Bíblia, né, lá em São João, capítulo 3, vai se deparar com a continuidade desse diálogo, em que Nicodemos não aceita bem, não entende bem a ideia, e ele redargue o Cristo: mas como pode eu, um homem velho, barbado, entrar no ventre da minha mãe para nascer uma segunda vez, né? Então, assim, havia uma dificuldade de entender aquilo que Jesus estava falando. E Jesus torna a explicar: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, e que é preciso renascer, trazendo a ideia, então, na nossa interpretação espírita, de que um novo corpo é necessário, então uma nova oportunidade de renascimento, para que haja um renascimento espiritual também, para que haja o nosso aprimoramento, para que ocorra a continuidade do nosso processo educativo, intelectual, moral, desenvolvendo as potencialidades que temos em nós, enquanto seres espirituais destinados à perfeição, filhos de Deus. E nesse sentido é que se insere a ideia da reencarnação. Em algum momento, a igreja também reconhecia, ou pelo menos alguns teóricos dentro da igreja, como Orígenes, reconhecia a ideia da reencarnação. Embora outros estudiosos digam que nunca houve um reconhecimento formal desse princípio. Mas, enfim, de todo modo, na Bíblia constam os relatos que deixam claro esse entendimento sobre a nossa ótica espírita, né? E aqui eu trago alguns exemplos e ilustrações de como nós vamos encontrar a ideia da reencarnação fora do nosso círculo espírita e do círculo religioso também. Então, o doutor Ian Stevenson, né, psiquiatra canadense, ele já desencarnou, mas enquanto vivo produziu muitas obras. E esse livro aí, 20 casos sugestivos de reencarnação, um dos mais famosos dele, onde ele agrupa o resultado de pesquisas que ele fez com crianças ou com pessoas que alegavam se recobrar de vidas anteriores. E são casos
desculpe, bem fortes, bem impactantes, porque as pessoas se lembravam de detalhes. E ele ia investigar, ia procurar verificar se havia registros daquela existência alegada e se deparava com informações que correspondiam ao que a pessoa dizia. Então, é uma obra bem interessante. Depois do Dr. Ian Stevenson, mantendo essa mesma linha de pesquisa deles, há outros, né? Um outro nome bastante conhecido é o Dr. Banerjee, indiano, e que também fez pesquisas semelhantes, mais ou menos nessa época dele. E um dos livros conhecidos é esse, Vida Pretérita e Futura, em que ele também buscou, principalmente ali na Índia, esses relatos espontâneos. Aqui no Brasil, há um professor, pesquisador, que já desencarnou também. Muito bons esses tempos de pesquisa, né? Estamos precisando reavivar isso aí. Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele também catalogou, ele colaborou com Ian Stevenson em relatos aqui no Brasil de crianças ou de pessoas que se recordavam de vidas passadas. Tem um livro dele, que eu li ainda na adolescência, assim, me marcou bastante, e que ele relata o caso de um padre e alguém, era uma moça, enfim, que estava estudando no seminário e depois desistiu, foi viver uma vida normal, né? E esse padre e tinha um vínculo afetivo muito grande com ela, como pai e filha, e ela já casada, ela casou depois e soube que ele faleceu, né? E ela engravidou, teve um filho. E esse menino, desde cedo, dizia que era o padre, dizia que a conhecia. Então, é um livro muito interessante. Eu não anotei aqui. Renasceu por Amor, se eu não me engano, é esse o título, publicado pela editora Fé, se eu não me engano. E que relata também esse caso, né? Os casos específicos, eles tocam bastante a gente. E o caso, então, dessa moça foi acompanhado pelo Hernani Guimarães e as lembranças e os relatos, e ele investigou e documentou bem, e é impressionante. Mas o cinema também não ficou de fora, né? Há um caso muito conhecido, um filme muito conhecido, um filme muito lindo que dá para assistir com a família, né? Dá para assistir todas as idades, que é o Minha Vida na Outra Vida. Acha-se fácil na internet, no YouTube, enfim, que é um caso baseado em fatos reais, né? Essa senhora, Jenny Cooke, ela vivia nos Estados Unidos e, aliás, é a Mary, né, essa senhora. Perdão, a Mary era irlandesa. Ela se recordava de cenas, né, para quem não assistiu o filme, apenas rapidamente, ela se recordava de filhos, de um casamento conturbado, de agressões, umas cenas de sofrimento e locais, e ela já era casada, já tinha filhos, né, uma vida estabelecida, e aquelas lembranças perturbavam. E ela lembrava o nome da cidade, ela via a igreja que tinha lá, as ruas. E isso começou a incomodar tão profundamente que ela resolveu investigar isso. Isso estava atrapalhando a vida dela já. E a família apoiou, o marido apoiou, enfim. Esse caso foi documentado pela BBC, transformado em reportagem, né? Depois tem um livro e tem o filme, que aqui teve inclusive apoio da Federação Espírita Brasileira,
na elaboração desse filme. E é um filme belíssimo, impactante, é um drama, né? E então ela investigou e a Jane Kukel, que é essa senhora da foto colorida aqui, né? Mais à minha esquerda, é a vida presente dela. E a Mary é a que está ao lado direito, foto em preto e branco, cinza. E ela tinha nascido em 1927, desencarnou jovem ainda. Não sei se foi do terceiro filho, se não me falha a memória. E alguns anos depois reencarnou. E como a Mary, né? Aliás, como a Jane, em 1953. E ela pesquisando conseguiu chegar e localizar os filhos da vida anterior, que é essa foto aqui de baixo. Esses senhorizinhos aí, aliás, então eram 5, né? Esses senhores foram os filhos dela numa vida passada. Parece que a vida transcorreu bem, ela os encontrou, enfim, eles não acreditavam também em reencarnação, mas foi aquela sensação, porque ela lembrava de muitas coisas, e ela lembrava de um episódio que só ela e o mais novo sabiam, que era uma coisa que ele tinha feito, se não me falha a memória, era numa caçada, um coelhinho, e, e que eu acho que o pai devia querer, né? E ele não queria prender o coelhinho, matar o coelhinho, né? E aí a mãe disse, não, pessoal, vai ficar um segredo entre nós. E eles soltaram o coelhinho, mas ninguém sabia que eles tinham soltado. Então, só ela e ele sabiam, e ela lembrava disso. Então, tinha coisas assim que impactava profundamente. Enfim, Deus quis, enfim, os amigos espirituais que as coisas se encaminhassem como um caso que choca, que chama a atenção, que impacta, e não é tão comum as pessoas terem lembranças tão detalhadas, e menos ainda, enfim, foi uma vida, uma reencarnação muito próxima da outra, né? Nem sempre é assim, às vezes o intervalo entre as reencarnações de séculos até, né? Considerando inclusive a população do planeta, que tem aumentado bastante, é verdade, né? Somos 8 bilhões, mas numa época em que se era 1 bilhão e pouco, talvez 2 bilhões, não sei, para que houvesse oportunidade de reencarnar, você tinha de entrar na fila, né? Na década de 70, se eu não me engano, o Chico Xavier psicografou informação, eu acho que do Emmanuel, dando conta que para cada encarnado aqui na Terra teria em torno de uns 4 desencarnados, algo assim, se não me falha a memória. Então, para você desencarnar e depois tornar a renascer, é preciso que os outros 3 ou 4 que já estavam desencarnados antes de você venham e reencarnem. Então, por isso que há um certo tempo entre as reencarnações. E um outro filme mais antigo que esse, porém não tão conhecido, se chama Reencarnação de Bonica. No YouTube tem. Eu assisti ainda na época das fitas. É um filme muito bonito também. É um filme de uma mocinha que dizia que numa comunidade, né, em um determinado local lá na Índia, que ela havia sido esposa, né, de alguém, de uma pessoa rica, um brahmane, que morava bem mais ao norte, bem distante até, e que ela se comprometeu a voltar, e ela queria vê-lo. Ela tinha prometido isso para ele, ela queria fazer. E o padre lá da comunidade, que ajudava
na educação, né, que ajudava, enfim, no processo de instrução daquela vila, daquele local, bem humilde, lá na Índia. E ele ficava intrigado porque a menina sabia de nomes, de locais, que possivelmente uma criança daquela idade, naquela localidade, sem acesso à instrução, a meios de comunicação, dificilmente teria. E ele, então, o padre, ajuda ela, não acredita de início, mas em um certo momento ajuda e ela vai, ela consegue se deslocar. Claro que a família considerava um absurdo, não apoiava, era só uma criança. Mas ela consegue conduzir as pessoas até o local onde ela vivia antes, inclusive ela anda na rua, ela sabe se entrava para a esquerda, para a direita, num local bem distante, né? Depois de ter viajado horas e horas de trem. É um filme também muito bonito, né? E aí tem um processo de reencontro, enfim. O ex-esposo dela, naturalmente, já estava casado. Ela conhecia a casa, sabia o que tinha, sabia detalhes da casa. E impactou, né, bastante as pessoas ali. Acredito que depois viveu uma vida normal. Enfim, ele já estava com a vida dele em outro sentido, né? Já tinha se passado vários anos, e ela retornou e levou sua vida normalmente, como uma criança, junto à sua família originária. Mas então é um filme muito bonito também para quem gosta da arte, né? Mas o nome da ciência que chegou pela reencarnação não porque ele pesquisasse a reencarnação, mas porque a sua prática clínica levou a isso. Uma pessoa famosa, né? Psiquiatra, neurologista e psiquiatra, Dr. Brian Weiss. Ele tem vários livros publicados. Um dos que teve maior vendagem e pelo qual ele é mais conhecido chama-se Muitas Vidas, Muitos Mestres. Esse livro aí é um relato que ele faz dos atendimentos que ele prestava a pessoas que o procuravam na clínica, buscando ajuda para os seus problemas emocionais, para as suas dificuldades. E ele conduzia essas pessoas por meio de certos processos, né, sugestivos, hipnóticos, e a pessoa se recordava de experiências passadas, de vidas em que havia tido certas ocorrências, certos acontecimentos que repercutiam até hoje na vida delas. E assim, com essa técnica, a regressão de vidas passadas, ele ajudava as pessoas a compreender o que se passava com elas no presente, suas fobias, às vezes medo, dificuldades de relacionamento. A pessoa compreendia e, digamos assim, fazia as pazes com aquilo e, e passava a ter uma vida mais produtiva, mais feliz, mais equilibrada. Então, são esses relatos, né, que está nesse livro e em vários outros que ele escreveu, dando conta disso. Mas ele não é o único, tá? Eu trouxe ele por ser um dos mais conhecidos, né, internacionalmente até. Mas no Brasil a gente tem também várias pessoas que se dedicaram, que estudaram esse assunto, psicólogos, e que praticam, ou pelo menos praticavam, né, a regressão de memória. Que houve uma época que havia maior liberdade nos conselhos, né, federais que regulamentam as práticas dos profissionais. Hoje em dia, até onde eu sei, só pode fazer uso dessas técnicas consideradas alternativas, práticas alternativas, em caráter mais experimental. Então, nós espírita, e é preciso a gente pontuar isso aqui, nós espíritas temos algumas ressalvas com a ideia de regressão de memória, porque se quando reencarnamos a gente vem com o véu do esquecimento, ele tem um propósito. E esse propósito é sábio. A natureza fez assim, o Deus o quis assim, para o nosso próprio bem.
lembrarmos de tudo que passamos em existência anterior pode ser muito desagradável e perturbador, principalmente se tivermos cometido erros, falhas, crimes, inclusive com as pessoas a quem tanto amamos na presente vida. Pai, mãe, ou filhos, ou irmãos. Se você se recordasse que na existência anterior você os prejudicou de forma perversa ou malvada, imagine o mal-estar que você não passaria a ter nessa vida e que poderia comprometer o seu equilíbrio emocional, poderia comprometer a sua vida social, né, a sua reencarnação. Então, a lembrança a gente vê com cautela, mas temos de reconhecer que há muitas pessoas que pesquisam, inclusive no início do espiritismo, né, antes mesmo de Allan Kardec, chamados magnetizadores, os mesmeristas, as práticas do sonambulismo por meio da magnetização, induziu o pessoal à regressão a vidas passadas e também processos de mediunização, para visualizar espíritos, etc. Então, é uma prática que vem de longa data, né? E os profissionais da saúde, então, há algum tempo apenas é que passou a se utilizar de forma mais sistematizada, com publicações, e tem vários outros autores internacionais e brasileiros, Ney Preto Pérez, enfim, várias pessoas, né? Então, é uma prática válida, mas que tem essa ressalva que não seria para curiosidade, não seria apenas para uma mera informação. Não, normalmente um profissional de saúde que domine essa técnica e que reconheça sua utilidade só vai aplicá-la se considerar que para o caso daquela pessoa seria útil, né? E rapidamente, então, Milton Menezes é um psicólogo também. Acho que há uns 20 anos que ele publicou esse livro sobre terapia de regressão a vidas passadas. Ele fez pesquisas com espíritas e ele conta lá os vários casos de pessoas que ele atendeu. Então, há relatos bem interessantes que eu não vou contar porque senão extrapola muito o nosso tempo, mas é uma obra bem curiosa também para quem gosta. Em termos mediúnicos, a gente tem uma obra fantástica, eu gosto muito desse livro, chamado Eustáquio. 15 séculos de uma trajetória. Esse espírito, ele conta, que deve ter sido bem doloroso para ele, mas ele conta 17 reencarnações dele. São poucos livros que fazem isso no meio espírita, tá? Esse é um deles. Então, ele conta 17 reencarnações, começando por aquela que foi uma das mais importantes na vida dele, que era quando ele era um general. General de Clovis, rei dos francos. E ele era um general linha dura, inclemente, perverso, e cumpria os seus propósitos do ponto de vista militar. Implacável e impiedoso. Não dá tempo eu falar detalhes aí do livro, né? Mas essa foi uma das vidas mais importantes dele, em que ele galgou uma posição muito relevante socialmente e fez muita bobagem. Era muito inteligente. A mãe era uma pessoa muito generosa e bondosa. E foi ela que o auxiliou em muitas outras vidas, inclusive, né? Até quando ele desencarnava e caía nas garras dos seus comparsas ali de perversidade e maldade. E é bem interessante, ele renasceu em diversas situações, chegou a renascer até no Brasil, aqui na tribo indígena, renasceu como mulher, renasceu no meio religioso, como monge, enfim, é bem interessante, vale a pena quem quiser estudar e compreender o processo evolutivo ao longo das vidas. Mas vamos lá então. Outras evidências estão nas crianças prodígios. Mozart, aos 4 anos, segundo os historiadores, já fazia composição de música aos 4 anos de idade. É uma genialidade incrível, né? Pascoal, matemático também, com 12 anos, já fazia descobertas
E várias outras crianças também, a gente tem registros e documentação histórica, assim, que bem cedo dominavam várias línguas, o que para nós espírita é explicado pela reencarnação. Eram espíritos que já haviam adquirido esse conhecimento, reencarnaram, por alguma questão da natureza, recobravam com força essas lembranças e chamavam a atenção da sociedade. Todos nós trazemos as nossas heranças da vida passada, todos nós trazemos em forma de inclinações, de preferências, de facilidade, né? Por que numa mesma família, filho do mesmo pai, da mesma mãe, com a mesma genética, com a mesma educação, um gosta de matemática, o outro gosta mais de música, outro já gosta de fazer coisas manuais, outro já gosta de arte, teatro, enfim, somos tão diferentes, né? Quem tem uma família numerosa sabe como é que é isso. Porque cada um de nós tem experiência, tem um passado, e é em razão desse passado que trazemos no presente as nossas facilidades, o nosso modo de ser é resultado disso. Mesmo a gente não se lembrando que fomos dessa ou daquela maneira, mas o passado se expressa no presente por meio dessas nossas inclinações, dessas nossas aptidões, das nossas facilidades ou também das nossas dificuldades. E o nosso mundo é isso. Luxúria, sensualidade, fome, guerras, genialidades, situações difíceis. Esse é o nosso mundo de provas e expiações e aqui estamos para aprender nas diversas circunstâncias que a vida nos colocar. A reencarnação, então, ela é, do ponto de vista filosófico, uma clara justificativa da justiça divina, né? Ela nos ajuda a compreender que Deus é justo na medida em que, se houvesse apenas uma vida e a pessoa nasceu numa situação de riqueza, de poder, de prestígio, e outra nascer numa situação de pobreza, de miséria, de doença, como Deus seria justo? Né? Já com a ideia da reencarnação, a gente pode estar reencarnando em situações de dificuldade ou em situações de facilidade financeira, material. E cada uma dessas situações vão trazer diferentes provas, seja a prova da luxúria, né, a prova da cupidez, da sensualidade, ou a prova da resignação, da paciência. Dependendo de onde a gente reencarne, a gente vai ter diferentes provações. Isso, porém, não justifica a fome, a maldade, a desigualdade que existe no mundo, que é produto do egoísmo humano, né? Se todos nós fôssemos mais evoluídos moralmente, ninguém passaria fome no mundo, porque a gente, em lugar de investir tanto em armas, em guerras, a gente investiria mais era em auxiliar para que cada um tivesse o mínimo, cada um tivesse acesso ao alimento, a uma casa, e que não faltasse o mínimo para ninguém. Nesse sentido, Nosso Lar, o livro do Chico Xavier, é invejável, né? Porque todos os moradores que estão lá, mesmo os que não estão ainda em condições de trabalhar, eles têm o mínimo necessário dentro daquela comunidade para tocar a sua existência. E os espíritos nos dizem isso também lá no Livro dos Espíritos, né? Que numa sociedade fraterna não deveria faltar nada para ninguém. Muito bem. Então, para concluir, a reencarnação, ela é esse princípio fundamental dentro da doutrina, ao lado da ideia de Deus, da ideia da preexistência do espírito, da comunicabilidade, os espíritos se comunicarem com a gente, então, da pluralidade dos mundos habitados. Então, a reencarnação, ela é central dentro da tese espírita.
E os espíritos que orientaram o trabalho de Kardec desenvolveram bem essa ideia. No Livro dos Espíritos vocês vão encontrar um capítulo inteiro falando só sobre a pluralidade das existências, qual o tempo. Esse tema, para ser desenvolvido nos seus detalhes, exigiria um seminário inteiro, né? Então, aqui a gente abordou alguns aspectos, mostramos a parte histórica, a parte científica, e há todo um conteúdo espírita que vocês podem encontrar nas obras fundamentais publicadas por Kardec, né? Que são as 5 mais conhecidas no meio espírita e ainda mais outras 20 e tantas, considerando as publicações menores e a Revista Espírita, que são todas obras com muito conhecimento trazido pelos espíritos, pela comunidade espírita da época e publicado por Allan Kardec. Então, são materiais preciosos para o nosso conhecimento e para a nossa compreensão. Esperamos, com essas ideias, ter auxiliado na compreensão do tema e também aguçar a curiosidade por alguns autores e por outros materiais que vocês podem pesquisar e conhecer melhor do assunto. Então, agradeço a casa, o espaço e rogo a Deus e a Jesus que ilumine todos vocês, que tenham uma boa noite. Muito obrigado.